Olá, tudo bem? Paz esteja com você. Estamos lendo o livro Chega de Regras, do Larry Crabb, e vamos iniciar o capítulo 7. O que há de tão errado com o que queremos? O que torna errado o antigo caminho? É realmente mal viver para as bênçãos disponíveis neste mundo? Ou, para alguns desafortunados, é simplesmente frustrante? Como alguém pode afirmar seriamente que esforçar-se ao máximo para tornar este mundo um lugar melhor para viver é imoral, especialmente se fizermos isso do modo cristão, se não nos aproveitarmos injustamente de outros e resistirmos à sedução dos prazeres ilegítimos? Suponhamos que nosso objetivo seja o significado espiritual e enchamos nossos dias com atividades de ministério, seguindo cuidadosamente e seriamente nossos princípios bíblicos, o melhor que pudermos. Podemos corromper a busca por satisfação numa procura egoísta, e isso seria errado, mas se confiarmos em Cristo para suprir nossa vida com aventura, realização e senso de comunidade, não estaremos andando por um bom caminho? Não somos então seus discípulos? O subtítulo: Um Salvador do Sofrimento e não do pecado. O dragão pode parecer uma pomba. Ele pode encorajar-nos a odiar filmes obscenos, aborto e estupro, a nunca perder o culto e a simpatizar com os amigos que estão sofrendo. Enquanto todo o tempo nosso compromisso com uma vida melhor, como quer que a definamos, ocupa o primeiro lugar em nosso coração. A única mensagem firme que vem do mundo, da carne e do diabo é esta: procure sua maior satisfação em qualquer outro lugar, menos em Deus. Jesus veio à Terra para dizer-nos que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Sua morte abriu o caminho da presença de Deus, a maior bênção de todas. Seus ensinamentos tornaram clara a verdade de que a vida não consiste numa volta aos confortos do Éden, nem na entrada das bênçãos do céu. A vida verdadeira é conhecer a Deus. Jesus afirmou isso. E a vida é o próprio Cristo, não o pão que pôde multiplicar, ou o cadáver que ressuscitou, mas Ele mesmo. Estar nele, tê-lo em nós, viver com sua energia, buscar seus propósitos, amar o que ele ama, vê-lo formar-se em nós até que desejamos, até que sejamos realmente como ele, isso é vida. Ela pode ser desfrutada tanto no infortúnio quanto na riqueza, num leito de hospital ou numa cadeira de convés num cruzeiro, ou quando se deixa um tribunal de divórcio no qual nunca pensou que estaria, ou numa festa surpresa celebrando 50 anos de seu maravilhoso casamento. Quando vivemos no antigo caminho, não acreditamos no que Jesus disse. Anne Graham Lotz não está cometendo esse erro. Eu ouvi uma fita dela onde recapitulou algumas dificuldades em sua vida. Depois disse: não me deem simpatia, não me deem conselhos, nem sequer me deem um milagre. Dei-me apenas Jesus. O antigo caminho vê as coisas de um modo diferente. O dragão sugere, pensativamente: você quer realmente Jesus? É Ele que pode restaurar seu casamento, proporcionar grandes ideias que realmente funcionam, sobre como criar seus filhos e fazer progredir o seu ministério. Jesus ensina princípios pelos quais viver. Ele oferece métodos para seguir que lhe darão a vida que deseja. O que deve fazer para ser salvo de uma vida insatisfatória e relacionamentos tensos? O que deve fazer para ser salvo da perseguição e dos problemas? Ele lhe dirá: vá até ele para descobrir o que ele deve fazer para que a sua vida funcione. Estou aprendendo a distinguir
entre a voz do dragão e a do espírito. O dragão tira minha atenção da pessoa de Cristo como fonte da alegria mais profunda para as bênçãos da vida com o que realmente preciso para ser feliz. Se essas bênçãos só podem ser obtidas mediante pecado evidente, ótimo. Se viver uma vida cristã positiva mantém a vida operante, isso também é ótimo. O dragão não se importa, contanto que eu busque a vida melhor de bênçãos. Depois de ouvir esse dragão de 3 cabeças por algum tempo, tento ver Cristo como um salvador do sofrimento e não do pecado. Um benfeitor responsável e não um Senhor santo. O Espírito sempre aponta para o Cristo da Bíblia, aquele que não oferece garantias de que meu casamento vai sobreviver, que as notícias da biópsia vão ser boas, ou que não vou perder o emprego. O Espírito expõe um problema em minha alma pior do que meu sofrimento. Depois revela o Deus da graça. Ele diz que posso conhecer esse Deus, posso conhecer o seu coração, descansar em seu poder e esperar nos seus propósitos. Posso ver tudo em Cristo. Ele continua incentivando meu coração para dizer: dê-me apenas Jesus. Gosto, porém, das palavras do dragão. Quero ter uma vida funcional. Alegro-me quando isso acontece. Odeio quando se dá o contrário. Só quando os meus sonhos se despedaçam e então apenas por um momento sinto às vezes o desejo de me achegar ao Deus que sei que é mais forte do que meu desejo de bênçãos restauradas. Só durante tempos especialmente intensos com Deus, raros em sua frequência e de curta duração, anseio mais por Ele do que pelas suas bênçãos. Escrevi 6 capítulos neste livro. Meu prazo está rapidamente se esgotando. Prefiro conhecê-lo melhor ou desejo que ele me habilite a escrever os últimos capítulos a tempo. Digo que a pressão acabou. Será que sei do que estou falando? Alguém sabe? Estou descrevendo um estilo de vida impossível de ser vivido por alguém? Estou saindo de minha habitação coletiva para o sujo cortiço que todos chamamos de lar e falando de um refúgio que jamais gozaremos? Talvez fosse melhor pegar uma mangueira e limpar a rua, tratar de melhorar nosso casamento, tornar nossos filhos responsáveis, nossas amizades mais íntimas, nossos ministérios mais eficazes e nossos corpos mais esbeltos e saudáveis. Em vez disso, estou escrevendo um livro, seja sobre como viver para a melhor esperança de me achegar a Deus. Sobre como viver não para tornar a nossa vida, mas para agradá-lo. Não para tornar melhor a nossa vida, mas para agradá-lo e revelá-lo aos outros. Será que tenho ideia do significado disso? É possível que dê realmente valor ao que Cristo pode fazer por mim nesta vida mais do que valorizo a oportunidade de conhecê-lo melhor? Será que já obtive mais prazer passando tempo com Ele do que viajando de férias com minha mulher, observando meus filhos estarem em boa situação ou carregando os meus netos? Há realmente mais alegria em conhecer Cristo do que ficar de pé diante de grandes multidões, ver coisas boas acontecerem e ganhar dinheiro além disso? É sobre isso que estou escrevendo. Estou em águas profundas. Não tenho certeza de que sei nadar. Este capítulo está difícil de ser escrito. É a minha 5ª tentativa. Joguei fora mais de 50 páginas de rabiscos que pareciam importantes quando eu escrevi. Estou reescrevendo agora o que pensei que fosse a versão final. Comecei este livro declarando que há mais coisas à nossa espera em Jesus Cristo do que ousamos imaginar. Deixar tudo para conhecê-lo melhor é realmente bom para nós. Creio nisso. Quando escrevi essa sentença introdutória, a paixão fluía de mim. Será que desapareceu?
Não devo tentar recuperá-la. Esse seria o antigo caminho. Devo, pelo contrário, buscar Jesus. Devo achegar-me a Deus. É útil saber que isso pode ser feito, que o caminho para Deus foi aberto, que os recursos necessários para a viagem foram previstos e que o Espírito pode agitar as águas que nos levarão para a presença de Deus, como uma fonte carrega uma folha. É bom também nos convencermos de que qualquer outra prioridade é maligna. Vamos falar mais sobre 2 pontos: que o novo caminho pode ser feito e foi palmilhado, e que o antigo caminho é mau. Subtítulo: temos mais à nossa disposição do que ousamos imaginar. Primeiro, algumas lembranças de que o novo caminho foi palmilhado. Pascal, cujas sentenças fragmentadas de êxtase estão nas linhas de abertura deste livro, é apenas um da grande nuvem de testemunhas da verdade de que a realidade sobrenatural pode entrar em nossas vidas e jorrar de nossas almas, e que algumas vezes faz realmente isso. João é outra. Era um domingo há cerca de 2000 anos. Quando João escreveu sobre o acontecido, ele nos conta que foi em espírito, indicando, segundo penso, que uma sensação de expectativa o dominou. Provavelmente depois de muitos dias desesperados esperando em Deus para encontrá-lo na rocha que chamava de lar. O apóstolo era um homem velho, vivendo preso em uma ilha deserta, exilado ali pelo crime de pregar os ensinamentos de Jesus, comendo mal, dormindo sem conforto, trabalhando arduamente, como nem um rapaz de 20 anos suportaria. Sabendo que o grupo de discípulos se fora, a maioria deles martirizada, e desanimado pela condição espiritual de várias igrejas locais. Se tivesse seguido a Cristo na esperança de uma vida melhor, estaria àquela altura dolorosamente desiludido. Mas então Cristo apareceu a ele. Note-se, porém, o que aconteceu nessa ocasião. Cristo não levou um colchão para João, não pôs uma mesa com iguarias finas, não tirou João magnificamente de Patmos e o colocou no continente para dirigir seminários em Sardes e Laodiceia. O que aconteceu realmente foi muito melhor. O Espírito revelou Jesus Cristo. Posso ouvir João dizendo: minha vida é triste, mas não peço simpatia, nem ajuda, nem um milagre. Apenas dê-me Jesus. E foi isso que o Espírito deu. É uma oração a que Deus quase sempre responde. O Jesus que João encontrou naquele dia não apareceu como marceneiro amável, o professor bondoso, o bom amigo que certa vez convidara João para inclinar-se sobre o seu peito depois do jantar. Ouça João descrever o Jesus que viu naquele dia. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não é de admirar que, quando João o viu, caiu a seus pés como morto. Não lhe ocorreu nem por um momento dizer: pode tirar-me desta rocha? Gostaria muito de uma xícara de café quente. Esse lugar terrível está muito frio. Jesus Cristo está mais ao nosso dispor do que ousamos imaginar. Há mais em Jesus Cristo do que jamais sonhamos. Experimentamos tão pouco dele quando nos aproximamos da sua pessoa só para pedir. Saboreamos tão pouco do respeito que silencia a boca, interrompe as queixas, a profundo desejo criado pela sua presença quando pensamos mais sobre os nossos problemas e como resolvê-los do que sobre encontrar-nos com ele. Experimentamos tão pouco da alegria que nos sustenta no sofrimento e da esperança que nos serve de âncora em meio aos sonhos estilhaçados, quando vamos a ele procurando um caminho que nos leve para longe das dificuldades em vez do caminho para a sua presença.
Em suas expressões imprevisíveis de misericórdia, o Espírito nos dá vislumbres de Cristo que nos enchem de realidade sobrenatural e fazem brilhar uma luz na estrada do novo caminho. Lembrei recentemente meu filho mais moço ao aeroporto. Levei recentemente meu filho mais moço ao aeroporto. Enquanto nos despedíamos, ele me entregou um cartão do Dia dos Pais. Antes de ir embora, li as palavras pessoais que escrevera. Elas vieram do Espírito de Deus, trabalhando em meu filho para a minha alma árida, para um coração mais sensível à ausência de Deus do que à sua presença. Elas são pessoais demais para compartilhar. Senti-me tocado em pontos profundos enquanto voltava para casa. Dentro de minutos estava chorando, por alguma razão visualizando meus últimos momentos na terra antes de ver Jesus. Minha família me rodeava, sentia amor indescritível enquanto olhava para eles, grato, além das palavras por cada um. Depois disse a ele: Deus me deu vocês e agora estou prestes a vê-lo. Vou ver Jesus, vou vê-lo. Em breve estarão comigo contemplando a ele. Alegria além da alegria, plenitude de alegria, morro feliz. O momento então passou. Meus olhos secaram e segui para casa. Paguei algumas contas, molhei as plantas e respondi a alguns telefonemas. Mas o momento foi real. Jesus Cristo está ao nosso dispor mais do que ousamos imaginar. Aceitamos tão menos. Deleitamo-nos tão pouco nele. Por quê? É porque não vivemos como deveríamos? Se nossa falha em corresponder aos padrões divinos é a causa de nossa experiência pobre de Jesus, não há esperança. Jamais corresponderemos nem por um minuto e nunca faremos isso até estarmos em casa. Subtítulo: O insulto a Deus. Esse não é, no entanto, o problema central. Vou abordar agora o meu segundo ponto. O obstáculo central para a vida de Jesus fluir em nós e jorrar de nós é este: queremos mais outra coisa. E isso é perverso. Queremos as bênçãos de uma vida melhor mais do que desejamos nos achegar a Jesus. Nós nos aproximamos dele como uma criança que se achega a um Papai Noel no shopping e pergunta pela 100ª vez: o que você quer no Natal? Aposto que nenhuma criança jamais se apertou no peito do Papai Noel, olhou em seus olhos e disse: você, eu quero só você. Nenhuma criança acredita que Papai Noel, ao jantar com ela, poderia alegrá-la mais do que quando empilha presentes debaixo da árvore. Nosso problema é a incredulidade no que pode ser chamado de seu plano Emanuel. A obsessão inflexível que ele tem de formar uma família para reunir-se à sua mesa de jantar com ele na cabeceira e cada um de nós vibrando de alegria pode estar presente. Deus está decidido a formar uma comunidade em que ele deseja que ele seja o nosso Deus e nós o seu povo. Esse tem sido o seu plano desde o Éden. Quando vamos em direção diferente, somos como o filho pródigo dizendo ao pai: pouco me importa estar com você, só quero a sua riqueza. Pode morrer no que me concerne, apenas dê-me a minha herança. Esse é o antigo caminho. Ele não é apenas insensato, é perverso. É insensato porque a vida nunca funcionará suficiente bem para criar a alegria que desejamos. Deus providencia isso. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus preparou o mundo para certificar-se de que nunca teríamos uma base razoável para nos estabelecermos nas alegrias que a vida nesse planeta confere. O mato cresce em todo o jardim. Toda vez que tentamos removê-lo, um espinho pica nosso dedo. Os relacionamentos nunca alcançaram a plena alegria da completa intimidade. A competição egocêntrica barra o caminho.
todo o nosso esforço para a harmonia é prejudicado pela nossa atitude. Estou magoado, você falhou. E nosso foco está voltado para o que o outro pode fazer para satisfazer nossos desejos. Não conseguimos agir como devemos. Não conseguimos ter uma vida funcional. Isso nunca acontecerá até o céu. Todavia, como cavadores de poços, passando por um poço já cavado e forçando nossas pás na terra seca, tentamos descobrir o que podemos fazer para encontrar a água desejada. A maioria de nossas orações consiste de um pedido para que Deus guie nossas pás para onde as fontes se escondem por baixo da terra endurecida. Certo dia, Jesus dirigiu-se a um grupo de cavadores de poços. Vocês estão com sede? Vocês estão com sede. Sabem disso, mas não sabem que estão com sede de mim. Venham até mim, deixem as pás. O poço já foi cavado. Venham beber a água que eu dou. Venham à minha presença. Comam o que é bom. Deixem suas almas se deleitarem no melhor dos alimentos. Não há alimento mais rico do que o relacionamento comigo. Estou à disposição. Venham. Todavia, continuamos nosso antigo caminho, dando mais valor à vida melhor que Jesus pode dar-nos do que a esperança melhor de conhecê-lo bem. Isso é inútil e perverso. Nós o tratamos com desprezo, rejeitando seu convite para nos achegarmos a ele. E tentamos, em vez disso, esforçar-nos para seguir os princípios que julgamos nos trarão as bênçãos desejadas. Podemos encontrar Jesus. Isso já aconteceu antes. E a esperança desse encontro supera de muito a esperança de uma vida melhor neste mundo. Essa é a primeira coisa que devemos saber. Viver para uma vida melhor neste mundo, com mais energia do que perseguirmos um relacionamento mais profundo com Jesus, é perverso. Esta é a segunda coisa que devemos saber. É um insulto a Deus. Ele nos dá o melhor que o céu pode oferecer e pedimos outra coisa. Cada um de nós está palmilhando, aqui o subtítulo é uma paz diferente. Cada um de nós está palmilhando, seja o antigo caminho ou o novo. Um dos principais seguidores de Cristo, Agostinho, disse a mesma coisa. Agostinho sabia o que era viver por uma vida melhor. Ele conhecia também o vazio da alma que não podia ser satisfeito com nada e ninguém senão Deus. Esse vazio o levou a uma atividade sexual que não conseguia controlar. Só depois de um encontro com Jesus e de começar a busca da melhor esperança de intimidade com Deus, é que descobriu uma alegria preferível ao prazer sexual. Não existe qualquer outra cura real para qualquer vício. Ele escreveu mais tarde sobre duas cidades que juntas afirmam que toda pessoa viva habita nelas, seja numa ou noutra. Uma das cidades é a dos homens que vivem segundo a carne. A outra é a dos que vivem segundo o Espírito. Cada um escolhe seu próprio tipo de paz e, quando conseguem o que desejam, vive na paz de sua própria escolha. Há uma paz dada pelo mundo. É a tranquilidade de uma vida que funciona razoavelmente bem. Relacionamentos decentes, saúde adequada, recursos suficientes para gozar a vida, trabalho significativo. Os cidadãos da cidade do homem seguem os princípios básicos deste mundo a fim de alcançar sua meta. Ao alcançá-la, gozam de certa paz por algum tempo. Essa espécie de paz, porém, nunca sobrevive à morte. Jesus oferece uma paz diferente. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. A paz de Jesus não depende de bênçãos merecidas. Depende inteiramente da única bênção suprema
que ele garante a todos os seus seguidores a oportunidade de nos achegarmos a ele, de estar com nós, mesmo quando a sua ausência é tudo o que sentimos. Depender dele para fazer boa obra em nós, mesmo quando tudo que acontece parece mal. Um amigo descreveu ainda ontem o inferno que ele e a mulher suportaram com seu filho rebelde. Isso quase nos destruiu. Não sabíamos o que estava havendo com ele, nem conosco. Não tínhamos ideia do que fazer. Faltava-lhe a paz que o mundo dá. Ele foi à sua procura. Lemos uma porção de livros, conversamos com as pessoas mais sábias que conhecíamos e oramos. E como oramos? Suplicamos a Deus que nos dissesse o que fazer, que nos desse sabedoria, que nos mostrasse como chegar até nosso filho. Não conseguíamos. Nenhuma tentativa dava certo. Esse é o antigo caminho. Discernir quais os princípios a seguir que trarão as bênçãos que desejamos. Depois colocá-las em prática da melhor forma possível. Depois orar confiando em Deus para honrar nossa obediência, tornando nossas vidas mais funcionais. De modo, de todo o coração, alma, mente e forças, acerte as coisas para que a vida funcione. Deseje a paz disponível neste mundo. Não adiantou, confessou meu amigo. Ficamos cada vez mais confusos. Não sabíamos o que fazer, não conseguíamos entender a rebeldia do nosso filho. A pressão, a culpa e a frustração eram insuportáveis. Quase destruíram nosso relacionamento. Então, desistimos. Deus preparou o mundo para que nossos melhores esforços de jardinagem nunca pudessem livrar-se de todas as ervas daninhas. O anjo, com a espada flamejante, impediu aqueles pais de voltarem ao Éden. Ele impede a todos nós. Finalmente deixamos de ser bons pais que podiam endireitar os filhos. Os sonhos despedaçados criaram um sofrimento insolúvel que nos ajudou a abandonar o antigo caminho. Decidimos que a única coisa a fazer era nos agarrar a Deus, conhecê-lo melhor, mesmo que nos estava separando da verdadeira. Decidimos que a única coisa a fazer era nos agarrar a Deus, conhecê-lo melhor, ver o que nos estava separando da verdadeira adoração e descansar na sua soberania. Só o Espírito pode alcançar nosso filho e não podemos controlá-lo. Nosso filho ainda parte nossos corações de algumas formas, mas estamos menos envolvidos em mudar, seja nossa tristeza ou a sua rebelião. A pressão acabou, pelo menos diminuiu. O conflito de poder para tornar nosso filho melhor é muito menos intenso. Penso que nos tornamos em pais mais sábios, com certeza mais relaxados. E nosso filho está mostrando alguma evolução. Somos sinceramente relaxados. Quer dizer, somos sinceramente gratos. Nós o amamos, mas endireitá-lo não é mais nossa meta. Continua sendo certamente um desejo bastante forte, mas não é o nosso alvo. Meu amigo está descobrindo um novo caminho. Ele descobriu o seu desejo por Deus e está vivendo para a esperança melhor de achegar-se a Jesus, em vez da vida melhor de cuidar de seu filho para levá-lo à maturidade responsável. O antigo caminho é perverso, como Agostinho nos lembra, quando o homem vive de acordo com os homens e não de acordo com Deus, se compara ao diabo. Mas a pressão cessou. O novo caminho está disponível. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Terminamos aqui o capítulo 7. Até
próximo vídeo. Deus te abençoe.